Olá, cara estudante. Estamos aqui para resolver, comentar, mais uma questão de física. Então vamos lá ver o que é que nos aguarda. Estamos na área da mecânica. Nós vamos aqui de exemplo 8. Vai ter uma relação entre distância e velocidade média. Bom, então vamos pegar aqui a definição de velocidade escalar média. Vamos considerar que o movimento do objeto do corpo não muda de sentido. E a gente vai ver que a velocidade escalar média, ela vai resultar aqui, da divisão entre a variação do espaço e a variação do tempo. Então, Vm de velocidade escalar média é igual a ΔS por ΔT. Sabendo disso, usando essa equação fundamental, vamos ver o que diz a situação que nos aguarda. Então a questão é a seguinte: desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades rondonienses de Colorado do Oeste e Pimenta Bueno em 4 horas. Então ele fez esse percurso em 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Até aqui são dadas informações, Com base nesses dados, a distância percorrida é. Então aqui nós temos uma série de alternativas, indo dos 120 ao 300 quilômetros. Eis aqui um mapa do Google mostrando o trajeto mais comum e melhor, para ser feito entre as cidades de Colorado do Oeste e Pimenta Bueno. Ali é dito que nós gastaria 3 horas, segundo o Google, 3 horas e 4 minutos e a distância é 240 quilômetros. Então aí, na verdade, a gente já tem o gabarito, É claro que não é questão de um concurso, de um vestibular, não viria esse mapa mostrando ali o valor. Seria apagado aquele 240, De qualquer forma, aqui a gente coloca porque queremos acrescentar essas informações, Mostrar o trajeto e como é calculado aí pelo Google. Bom, então vamos à resposta. Primeiro, a gente tem que retirar os dados da questão, isso é fundamental. Primeiramente, destacando aqui a velocidade escalar média no primeiro trecho, que eu vou chamar de x. Não é nem no primeiro trecho, na primeira opção, quando ele gasta 4 horas. E a velocidade média 2, ela será a primeira mais 20, que ele coloca lá a seguinte situação. Ele gastou 4 horas para percorrer a distância entre as duas cidades, com uma certa velocidade escalar média, mas se ele aumentar essa velocidade escalar média em 20 km por hora, ele vai gastar 3 horas, Então, se eu chamei Vm1 de x e Vm2 é Vm1 mais 20, então Vm2x mais 20. Tranquilo? E o ΔT1?
deu 4 horas. Delta T2, 3 horas. Então, tudo isso aí até agora foi dados retirados do enunciado da questão, né? Você tem que saber interpretar e tirar essas conclusões. E quando não é dado o valor, você vai chamar de X, de V, a letra que você julgar melhor, né? Escolhemos aí o X, que é clássico. Tranquilo? Então vamos tocar aqui adiante, tocar o barco e ver o que é que a gente pode fazer além disso. Lembrando sempre, né, de anotar as atividades e depois, né, anotar as resoluções. Temos também aí o fascículo, né, que é uma lista de atividade com os exemplos, para você não precisar copiar os exemplos, estarão lá no link abaixo do vídeo. E depois você faz os exercícios propostos conferindo o gabarito. Primeira opção. Vamos ter aí o VM1 igual ao ΔS dividido por ΔT. Estamos aí trazendo a equação da velocidade escalar média. E aí vai ficar x, que eu chamei no início, né? Igual a ΔS, que a gente quer descobrir, dividido por 4, que é o tempo gasto na primeira opção. Na segunda opção, o que é que a gente vai ter? VM2 igual a ΔX dividido por ΔS dividido por ΔT. Definimos lá no início que VM2 era x mais 20, né? Vai ficar ΔS, que é a mesma distância, não mudou, né? Dividido pelo tempo que mudou. Aí seria, suposição que seria 1 hora a menos, 3 horas. Mas veja só um detalhe interessante aqui, né? A gente pode, então, olha só, x é ΔS por 4 e o x apareceu aqui do lado direito de novo. Então, a gente pode pegar e deve, né? Pegar esse ΔS por 4 e colocar aqui, ó, no lugar do x. Certo? Isso aqui é, na verdade, o que? Um sistema de equações, né? Então, nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Quais são elas? X e ΔS. Quando a gente substitui o x aqui, vai ficar apenas o ΔS. E aí nós teremos uma solução para esta equação. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Substituindo a primeira na segunda, sem ter medo de ser feliz, né? Então, você vai substituir aí, ó. ΔS por 4 mais 20 igual ΔS por 3. E aí você diz, professor, nós vamos ter que passar esse ΔS aí para o primeiro membro, ΔS por 3, né? É isso mesmo. Então, o ΔS dividido por 4 já está no primeiro membro. Trazemos aí o ΔS por 3. E o 20, nós temos que levar para o segundo membro, não é assim que a gente faz? Esse termo aí, independente. Então, ele muda de sinal também, né? Ficar atento a essa brincadeirinha. Apago tudo aqui, né? Aqui o que é que a gente fez? A gente repetiu aquela última linha, porém destacando aqui os denominadores, né? ΔS por 4 menos ΔS por 3 igual a menos 20 por 1. Professor, por que você está fazendo isso? Olha só, porque nós vamos precisar calcular o MMC de 3 e 4, né? Que no caso é 12. E a gente faz direto aí, o MMC é o produto deles porque eles são primos entre si, né? Se a gente for fatorar isso aí, vai resultar em 2, né?
e os fatores primos 2 e 3. Se você fizer isso, você vai encontrar 12. Bom, então, vamos aqui, ó, escrever o 12 no primeiro e no segundo membro ali daquela equação e vamos fazer as divisões. Primeiramente, 12 dividido por 4. Qual é o resultado? Ou seja, a gente divide. Se eu acionar aqui o super laser aqui. Pegamos o 12, que é o MMC, e dividimos por 4. O resultado vai ser quanto? 3, né? E aí fica 3 vezes ΔS. Então a gente divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador, que é o ΔS. Vamos de novo. 12 dividido por 3. É quanto? 4, né? Aí tem o menos da equação, não se esquece dele, aí fica 4 vezes ΔS. E no outro lado, eu vou ter 12 dividido por 1. Obviamente é 12, né? Vezes o menos 20 que está lá em cima. Fica esperto com esses menos aí, porque o esquecimento pode dar problema. Então, aí a gente faz... Como é que ficou isso aí, professor? Então, nós temos ali, ó, 3 ΔS menos 4 ΔS vai dar menos 1 ΔS ou menos ΔS, né? E do outro lado, 12 vezes menos 20 menos 240. Jogo esses aqui para cima, olha só o que eu vou fazer. Jogar a última linha para cima, certo? Jogo. E agora vou eliminar os 12 aqui, né? Que significa dividir por 12, simplificar, né? E aí o que é que vai sobrar? Menos ΔS igual a menos 240. Aqui há a necessidade de multiplicar por menos 1, né? Para eliminar o sinal de menos ali do ΔS. E que por sua vez muda o sinal do 240. Porque quando você multiplica por menos 1, você está multiplicando os dois membros, né? Para ficar o negócio equilibrado. Então, qual é a distância? 240 quilômetros. Esse é o ΔS, a variação de espaço, como queira, né? Mas, de fato, é a distância que foi percorrida entre Colorado do Oeste e Pimenta Bueno, as duas cidades maravilhosas de Rondônia. Tranquilo? Então é isso aí. Espero que tenha aproveitado bem essa questão, né? E lida, além do conceito ali de velocidade escalar média, ela vai lidar com uma boa revisão, né? Sistema de equação do primeiro grau, MMC, né? Adição de subtração de frações, né? Então, a brincadeirinha aqui foi bem interessante. Com base nisso, é só trazer a letra D de doido por física. Tranquilo? Então é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e continua aí, né? Estudando. Bons estudos. Eu vou ficando por aqui.